Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 16 do livro Nosso Lar. Confidências. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando minhas energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se fora uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. O serviço era uma bênção e também uma alegria. Inesperado e inexprimível contentamento banhava-me o espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Oh, minha mãe! Exclamei comovido. Deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura! Ele meio que está falando num sentido de curiosidade, de saber como que é lá. Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas, à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Aqui eu fiz uma escadinha, onde em cada esfera é que a gente pensa que vai descansar, o descanso eterno. Não, é trabalho, mais trabalho, mais trabalho e abnegação, mais trabalho, e vai indo no mais trabalho. Mas e meu pai? Onde está? Por que não veio com a senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu: Ah, teu pai, há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Na terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo em matéria religiosa, mas no fundo era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. 2 delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas, e, tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas, a quem fizera muitas promessas, aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. Aqui, de novo, pai de André, Laerte. Em casa, ele tinha uma personalidade e fora de casa, ele tinha outra. E aí desencarnou, e nessa realidade aqui, ele tinha relações, fazia promessas, e quando desencarnou, elas lhe foram cobrar essas promessas, porque elas também desencarnaram e se encontraram lá no umbral, e elas ficaram envolvendo ele nas cobranças das promessas que ele fazia para elas. A princípio, ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico,
A alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu a minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciara a visão espiritual, restringira o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente, pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo, lutou, repelindo as tentações, mas caiu afinal novamente, enredado na sombra, por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Não há, porém, meios de subtraí-lo a tais abjeções? Ah, meu filho, eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Entre ela e ele tem muitas faixas vibratórias. Ela alcança ele, mas ela até pode parar na frente dele, lá no umbral, mas ele não vai ver ela, porque ele está numa vibração baixa e ela está numa outra vibração. Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento, de quando em quando, sem obter resoluções sérias. As infelizes das quais se tornou prisioneiro retiram-no as minhas sugestões. Venho trabalhando intensamente, anos a fio. Solicitei o amparo de amigos em 5 núcleos diversos de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui, em nosso lar. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas debalde. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. Depois de longa pausa, suspirou, continuando. Talvez não saibas ainda que as tuas irmãs, Clara e Priscila, vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta da terra. Sou compelida a atender às necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Luísa esperou-me aqui muitos anos. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa a meu lado, em benefício de teu pai, de ti e das irmãs, tão grande é a perturbação dos nossos familiares, ainda na terra, que voltou a semana passada, a fim de reencarnar entre eles, num gesto heróico de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças breve, para que possamos desdobrar atividades no bem. Assombravam-me as informações referentes ao meu pai. Que espécie de lutas seriam as dele? Não parecia sincero praticante dos preceitos religiosos, não comungava todos os domingos. Enlevado com a dedicação maternal, perguntei. A senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames? Não as classifiques assim. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes. São filhas de nosso pai, igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte,
mas por elas também, e estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Nessa parte aqui, eu me peguei em alguns questionamentos, e aí eu coloquei aqui. Por que sempre se pensa e se comenta que obsessor é do mal? Eu tô com obsessor. Ou se alguém fala para outra pessoa que tá com obsessor, sempre se caracterizou o obsessor sendo do mal. Pelo menos eu já escutei várias vezes isso. E aí eu cheguei até a pensar lá no livro de Kardec, né, por que ele botou a palavra obsessor para essa situação. Será que se ele não colocasse um nome e considerasse essas presenças como de doentes, ignorantes e infelizes, ao invés de obsessor? Mas aí eu entendi que o problema não está na palavra obsessor, até porque no dicionário obsessor significa que ou aquele que causa obsessão, é aquele que é importuno, que é atormentador, fica atormentando o tempo todo na volta, fica atormentando por algum motivo. Não quer dizer que seja do mal, ele tem a sua razão para estar atormentando. Então daí eu mesma me questionei, eu fui buscar e aí eu entendi que tá certo o termo obsessor. O que está errado é nós classificarmos o obsessor como sendo sempre do mal, do mal, do mal. E aí, continuando, espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarencio e Lísias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações, mas o olhar materno encorajava-me a fazer perguntas. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo ao meu lado. Aproveitando o minuto que corria célere, interroguei. A senhora, que tem acompanhado o papai devotadamente, nada poderá informar relativamente a Zélia e as crianças? Aguardo ansioso o instante de voltar a casa, a fim de auxiliá-los. Oh, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com esta separação? Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: tenho visitado meus netos periodicamente e eles vão bem. E depois de meditar alguns instantes, acentuou: não deves, porém, inquietar-te com problema de auxílio à família. Prepara-te em primeiro lugar para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento, antes de trabalhar na solução que elas requerem. Quis insistir no assunto para colher pormenores, mas minha mãe não reincidiu nele, esquivando-se delicada. A palestra estendeu-se ainda longa, envolvendo-me em sublime conforto. Mais tarde, ela despediu-se. Curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me então carinhosa e disse: não venhas, meu filho. Esperam-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso, nos gabinetes transformatórios. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio, para agradecer a oportunidade desta visita. E deixando-me na alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu.
E fim do nosso capítulo. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo.